Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre as funcionalidades de componente de sequência do ATP. A ideia não é entrar na teoria das componentes de sequência, e sim aplicar para um curto monofásico aqui. Então os parâmetros de simulação estão aqui na esquerda, a versão do ATP ela é bem recente, é a 7.8. Aqui eu fiz uma coisa semelhante ao que já foi debatido em outros vídeos, né? Então aqui tem a fonte, com esses parâmetros, podem ir pausando o vídeo. O equivalente, que é o mesmo de um vídeo passado. O medidor do probe de tensão, então foi colocado o scale para ficar em PU. Já tem isso em vídeos passados. O medidor de corrente também, foi colocado um scale de raiz de 2, vendo a fase A. E foi colocado uma carga aqui. Aqui eu estou monitorando potência. E aqui está para monitorar a sequência positiva da potência. E aqui uma carga R com esse valor e uma carga L com esse valor. Então você consegue reproduzir esse exemplo. Aqui tem duas chaves. Uma que fecha já em -1, começa fechada. E outra que só a fase A começa fechada. A B e a C não fecham. Então aqui, a princípio, eu poderia simular por -1. Mas eu já deixei por -1 de tempo, que já seria... daria para fazer tudo meus testes. Mas eu vou fazer por 0,2 aqui, porque depois eu vou fazer algumas brincadeirinhas. Então, ao rodar essa simulação, eu tenho esses resultados. Vejam que eu tenho um PU aqui, 0,9721 PU. Eu calculei essa carga para 100 MB e 20 MB, mas para tensão de 1 PU. Ela demandaria 100 MB e 20 MB de reativo em 1 PU. Como a tensão caiu para 0,97, ela diminuiu a demanda porque é uma carga Z constante. Tem vídeo sobre isso lá, né, pelo 3, eu acho. Então é o seguinte, vamos direto aqui ao ponto. Vamos aplicar um curto-circuito. Vamos primeiro, a princípio, comentar a carga, que é o clássico do estudo de curto-circuito, é fazer sem carga, né? E vamos aplicar um curto-circuito trifásico. Então eu deixei essas duas chavezinhas só para facilitar aqui. Eu só puxo para cá. E ao causar um curto trifásico, foi lá para 8.000 com ângulo de 70 a fase A. A tensão nessa barra toda aqui foi para 0. E a tensão para o lado esquerdo do equivalente ficou em 1 PU. Então toda a tensão está sobre o equivalente, óbvio. E 8 na fase A. Se eu clicar aqui, eu vou dar uma olhada na corrente. Ó. Isso é na fase A, isso é na fase B e isso é na fase C. Agora que legal. Eu posso vir aqui e escolher o que tem na fase B. Vejam que eu já tenho aqui nessa tela a fase B. É 8.000 com ângulo de -70. Mas se eu quisesse ver isso na tela, então vem fase B e dou um OK. Olha lá, apareceu isso. Eu só comentei -70, mas é 170. E a fase C, se eu quisesse ver na tela. Eu sei o gabarito, eu sei que deveria ser 50, e realmente apareceu 50. Então olha que legal. Se eu clicar, eu também posso escolher a fase A, a sequência positiva, que é igual à fase A, e eu não posso ter nada na negativa e na zero. Realmente. Não posso ter nada na negativa e na zero, porque é um curto simétrico, trifásico. Eu poderia pôr dois medidores em série, por exemplo, se eu quisesse. Eu poderia colocar eles em série. Vou até mostrar aqui para vocês. Poderia copiar esse que é o de sequência zero que eu deixei agora. Como está em série, a medida da corrente é a mesma. Então eu venho aqui nesse aqui eu vou deixar como sequência fase A. Então, ó, nesse eu estou monitorando fase A, nesse eu estou monitorando sequência zero. Como eles estão em série, a corrente é a mesma. Agora, o que vai acontecer se o curto fosse monofásico? Posso vir aqui, puxar o trifásico, afastar e rodar. Agora, por ser um curto assimétrico, vão surgir correntes sequência zero. Olha só o valor do corrente de curto-circuito monofásico, né? Então, pela teoria lá, inclusive do vídeo de equivalente, vocês podem voltar lá e ver. Mas olha o que acontece. Vou variar esse cara. A positiva vai ser 133. A negativa, 133 com o mesmo ângulo. E a zero, vocês já viram que é mesmo módulo e mesmo ângulo. O que é a corrente de falta monofásica? É 3 vezes a corrente de sequência positiva, que é igual a negativa, que é igual a zero. Então, com isso, a gente consegue ver por estes probes. Detalhe, se eu tirar esse cara aqui agora. Se eu mantivesse essa lógica de curto monofásico, observem que ao ter carga, vai ter corrente na fase B e na fase C. Então a carga ainda está demandando alguma coisa. Veja até que tem um valor maior. Provavelmente houve sobretensão nas fases. Ó, se eu clicar aqui, eu estou mostrando a fase A, tá vendo? Tá zero. Mas olha como é que está a fase B. Está em 1.26 e a fase C em 1.26.
O que fez com que a demanda da fase B e C aumentassem, apesar da fase A ser zero. Então a demanda líquida aqui ó, ficou alta. Vejam que aqui eu tenho uma corrente de falta maior, porque tem uma corrente que flui pela carga. E quando eu clico aqui, a gente percebe o seguinte. Olha que engraçado. 4.182. Positiva. 1.610, com ângulo de menos 60. Negativa. Deveria ser igual para um curto monofásico, né? Mas deu diferente. Por quê? Porque não é só um curto monofásico que eu estou avaliando. Quando eu faço análise lá de curto-circuito, eu estou avaliando só o curto-circuito. Aqui não, tem o efeito da carga. Lá foi equacionado só o curto mono. Aqui tem a carga também. Então essa é uma forma de ver esse componente de sequência. E tem uma outra também, que para fazer ela, vou mostrar para vocês aqui, ó, a entrada do curto, não em 0.-1 e sim em 0.1 segundo, tá? Então esse curto vai entrar na simulação e eu vou colocar aqui para vocês, ó, o Models, Power System Tools, Phasors e Sequence 012. Então esse elemento, ó, a entrada dele está aqui, você escolhe o que você quer pegar de entrada. Então eu vou escolher corrente. Quando eu escolher corrente, ela tem que estar atrelada a um switch, né? E normalmente é atrelado ao primeiro switch que você coloca no sistema. Vou parametrizar 60 Hz e o número de amostras, né? Então eu vou pegar 60 vezes 16. 16 amostras por ciclo. Aqui em Edit tem todo o código, ó, de exemplo. Isso é importante ver o código por causa da saída. O que é o output? O output é a parte real e imaginária do fator de sequência. Então, a parte real, na ordem 0, 1, 2. Então, o elemento 1 do meu vetor é a componente de sequência 0. O elemento 2 é a componente de sequência positiva. E o elemento 3 é a negativa. Aqui tem todo o código para vocês verem. E eu vou dar um dano aqui, ok. E vamos lá. Para ver isso, eu preciso colocar um probe adequado, né? Vou colocar o probe models. E venho aqui e nomeio o nó. Essa é uma forma de fazer. Posso nomear o nó com o nome que quiser. Outra alternativa é, sabendo a saída, eu venho aqui em Record. Eu quero ver sequência, se aqui sequência real 1. Ou o elemento 1 é o 0, que a ordem foi definida ali dentro do código, era 0, 1, 2. Esse aqui vai ser a parte real da positiva, parte real da negativa. Esse, imaginário da positiva, imaginário da... Perdão. Esse aqui, imaginário da 0, imaginário da positiva, imaginário da negativa. Então aqui os nomezinhos já, não preciso nem nomear o nó. Então, só para vocês verem que tem essas duas opções. Então, ao executar a simulação, está rodando aqui na outra tela. Eu vou conseguir ver a parte real e imaginária destes elementos. Então, essas aqui são todas as variáveis, porque eu coloquei plotar, mas vejam só, sequência real e imaginária aqui. Olha só. Antes do evento, ela era 0. Depois ela foi lá para um valor real e imaginário. Eles cresceram. Como é que eu vejo o fator disso? Eu posso pegar o módulo e o ângulo do real e imaginário. Eu tenho elementos para isso. Então aqui eu tenho, por exemplo, um Power System Tool, se eu não me engano, tem as transformações e tem aqui a cartesiana para polar. Beleza? Então dá para fazer várias conversões. Agora, só para deixar o exemplo mais interessantezinho, eu vou colocar esse medidor um pouquinho para trás, para ele pegar a carga também, tá? Então eu vou colocar ele aqui, porque ele não está monitorando a carga. Então eu vou colocar uma chave sempre fechada. Essa chave aqui, ela sempre está fechada aqui no circuito, tá? Eu vou fazer um monitoramento. Opa. Eu vou fazer o monitoramento aqui. Ainda continua sendo curto monofásico, assim que eu arrumar aqui, né? A única questão é que eu estou fazendo monitoramento com a carga também. Então eu vou rodar novamente a simulação. Por que eu acho importante rodar a simulação desse jeito para vocês? Vocês verem que antes do evento acontecer, eu tenho sequência positiva. Então eu vou plotar todos os elementos aqui, ó. Real das 3 e imaginária das 3.
Vamos perceber que interessante aqui, ó. Antes do evento, se eu pegar aqui esse elementinho aqui, antes do evento, os valores são ENA12, etc. Os únicos valores que tem os únicos variáveis que tem um valor que não é bem baixinho é a vermelha, que é a sequência real, parte real do segundo elemento, então é a sequência positiva. E a outra é a marrom, que é o segundo elemento do vetor, que é a sequência positiva também. Então vejam que antes do evento, eu só tinha sequência positiva. Depois do evento de curto-circuito, eu tive as 3 acontecendo, os valores. Tá, e se eu quisesse ver o fasor? Então eu poderia escolher um. Por exemplo, posso ver o fasor da fase A. Então eu posso pegar aqui sequência real 2 e sequência imaginária 2. Eu posso mudar o meu eixo X para cá. Quando eu dou um plot, eu vou ver o fasor onde que ele estava. Então ele começa normalmente em 0 por causa da inicialização. Provavelmente ele começou aqui, estabilizou num valor para cá, provavelmente. E depois ele teve a falta e evoluiu. Então assim, fica um pouquinho difícil, você tem que acompanhar e entender aqui certinho, porque o objetivo desse bloco não é muito visualizar assim. Veja que ele fica um pouco quebradão, porque por causa da amostragem. Tá? Então se a gente aumentasse a amostragem ainda mais, ele tenderia a ficar um pouquinho mais liso. Mas o meu objetivo nem é seguir aqui até o ponto de estabilização, mas sim fazer essa discussão para vocês verem as possibilidades, beleza? Então aqui tem infinitos brincadeiras. Por exemplo, poderia ter um curto monofásico. Vocês poderiam vir aqui, colocar um transformador trifásico nesse circuito aqui e verificar se ao ter o transformador com o lado delta, se há componente sequência 0 no lado delta ou não, e assim por diante. Então aqui era para mostrar essas funcionalidades para vocês. Espero que vocês tenham gostado.